E aí, molecada do YouTube, beleza? Eu sou o Ramon Catonha e esse é o Catonha Vídeo. Estamos aí, rapaziada, para mais um vídeo. E se você é fechadão com a gangue do Catonha, sabe, meu padrinho, pega tua 762, aquela rajada de like, garotinho. E hoje vamos para mais um episódio de História de Milico. E hoje é um dos episódios mais cabulosos aqui do canal. Mané, vou contar hoje para vocês um pouco da Operação Prato. É isso mesmo, meu padrinho. Operação insana da nossa Força Aérea Brasileira. Então vai deixando o like, se inscreva no canal, comenta bastante, compartilha pra geral. Lembrando, se quiser me mandar história de milico, me manda no e-mail, manda em historiademilico@gmail.com, mas conta a história bem detalhada, não é pra mandar qualquer história não, manda uma história boa de algo que aconteceu com você ou com alguém na tua época de quartel. E também, se você quiser melhorar na barra, flexão abdominal, corrida, na descrição tem o e-book Melhorando Sua Aptidão Física. Se quiser se preparar para a ESA, na descrição tem o rumo à ESA. Então, rapaziada, vamos, que hoje a história é cabulosa. Hoje iremos falar sobre Operação Prato, ou também conhecido como Chupa-Chupa. Seria a maior operação ufológica no Brasil e no mundo. O bagulho é mais doido do que aquele caso Roosevelt lá nos Estados Unidos. O bagulho é insano. Que foi investigado pela nossa Força Aérea Brasileira de 1977 a 1978, no qual o comandante dessa operação era o Tenente Brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira. E ele designou para essa operação o então capitão paraquedista e especialista em selva, o Irangê de Holanda. Então vamos lá, senta, pega tua pipoquinha, já pega aquele teu suco de limão naquele esquema, que hoje a história é cabulosa. Então senta que lá vem a história. Tudo começou em 1977, quando começou a aparecer uns fenômenos de luzes no céu em Colares, município da cidade de Belém do Pará. Porém, não eram apenas luzes nos céus. Também apareceram alguns raios, como foi esse, digamos assim, laser, que marcavam as pessoas. Por isso que veio o nome chupa-chupa, porque elas ficavam marcadas, elas ficavam fracas, desmaiavam essas pessoas aí. Muitas pessoas fugiram desse município, que tinha cerca de 4.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas fugiram de lá. Rolou um boato aí que na época até a polícia de lá fugiu, mano. Porque era muita ocorrência e eles não aguentaram não. Que lá tinha uma delegacia da Civil, os caras pediram para sair. Mas vamos lá, essas luzes aí começaram a aterrorizar o município de Colares e começou a marcar diversas pessoas. Entre as mais atacadas eram as mulheres. Ficavam com uma marca acima do seio do lado esquerdo. Mais ou menos aqui ficava uma marca como se tivesse tirado alguma coisa delas. Daí por conta o nome chupa-chupa, né? Porque parecia que tinha sugado o sangue delas. Assim que chegou a primeira paciente no hospital no município, a médica e diretora Belaide Cecim foi atendê-la e ela estava desacordada. E seus parentes falando que uma coisa atacou ela, uma coisa atacou ela. E ela, tava desacordada e tava com uma queimadura meio esquisita nela, né? Aí ela achou meio estranho, né? Achou que o pessoal tava falando, tipo assim, tava meio que surtando, né? Os parentes dela tava muito nervoso, tava falando coisa com coisa. Foi isso que a doutora pensou na época. Aí com isso, ela viu aquele furo nela lá, mas tipo assim, não deu tanta importância assim. Aí que no dia seguinte chegou algumas pessoas nesse mesmo hospital, vindo de locais cerca de 10 km de distância daquele lugar onde a garota foi atingida, e estavam contando os relatos parecidos, tipo assim, alguma coisa atingiu, queimou, furou a pessoa, só que outras pessoas às vezes era no braço, outro na perna, mas era tudo de forma parecida, acontecia com todo mundo. Uma pessoa estava na rede, foi atingida, outra estava em outro lugar, foi atingida,
Aí ela começou a ficar cabreira, a doutora, né? Ficou como? Porra, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Ela começou a ver e tudo batia de todo mundo igual. O pessoal escutava alguns barulhos naquela região, uns barulhos meio esquisitos, e começava a ver luzes, né? O pessoal não tava mais dormindo, cara. O pessoal tava ficando com medo. Tava geral na cidade boladão, cabreiro, falando, pô, não vou dormir. Aí o pessoal ficava tipo na rua olhando quando aparecia luzes. O pessoal começava a esconder os familiares. Pra quê? Pra não ser pego de surpresa. Ficava todo mundo olhando nas ruas, assim, todo mundo ficou dias sem dormir direito. Muito tempo, meses, cara, sem dormir direito. Olhando assim, cabreiro, não estavam aguentando mais. E direto, nego ficando marcado com furo. E apagava as pessoas, ficavam fracas. Não conseguia fazer muita coisa. Ficava aquela queimadura, aquela dor. Como se tivesse sugado algo delas, cara. Por conta de tudo isso, o prefeito de lá, responsável pelaquela área, entrou em contato com a Força Aérea Brasileira, mandou uma carta para lá, porque como eram coisas que estavam acontecendo nos céus, ele falou, vamos ter que pedir ajuda da FAB, para ajudar aqui, vamos ver qual é dessa situação. Pediram ajuda para a FAB e foi encaminhado lá. E o tenente brigadeiro, que eu falei no início do vídeo, foi no qual ficou responsável por essa operação. E onde entra o capitão, o Irangê de Holanda nessa história? Vou dar o papo reto. Ele estava servindo no quartel de Belém, tá ligado? Perto daquela região, porém estava fazendo um curso em Brasília, entendeu? Então no momento que tá começando a operação, ele não estava lá. Assim que ele terminou o seu curso em Brasília, o comandante chegou para ele e falou, o Irangê, aí ele, sim senhor, pois não. Eu quero saber se você acredita em OVNI, acredita em disco voador. Ele, sim senhor, acredito. Tá, tu acredita? Então você está responsável por essa missão. Aí deu uma pasta com os detalhes lá da época e encaminhou ele para a missão lá nessa ilha. E o pessoal que foi na missão era o mais antigo para atuar naquela localidade como capitão. Tinha alguns sargentos com ele. Tinha alguns militares na época com ele lá. Ele falou que no máximo assim tinha dia que tinha mais pessoas, 7, 8 e tal, mas ficou numa média de 5 pessoas acompanhando ele direto nessa missão. Nessa missão, em nenhum momento tinha armamento, nem nada. Era uma missão que era para fotografar, ter provas, colher depoimentos do pessoal na época, entendeu? E por mais que esse capitão acreditasse em objetos voador, ele foi com o pé atrás, tá ligado? Ele foi meio que desacreditando, achando que seria alucinação coletiva, tá ligado? Todo mundo tivesse meio que surtando naquela região e tivesse achando que estava vendo isso, achando que estava acontecendo aquilo. E ele começou a investigar como fosse uma pessoa cética, para buscar mesmo, querendo ver, tá ligado? E eles sempre iam acampar, ficar como? Olhando lá os locais que o pessoal falava, ó, teve um ataque em tal lugar, eles iam pra lá. Teve um ataque em tal lugar ali também. Eles iam pra lá ficar como? Aguardando tal, os equipamentos, para ver se tinha algo acontecendo naquele local lá, se eles iam presenciar igual as outras pessoas presenciaram naquela localidade. Teve uma senhora que foi queimada por esses objetos voadores aí, que ela tava na rede da casa dela lá, fazendo o neném dormir, tava lá tranquilona, fazendo o neném dormir. Do nada a temperatura começou a mudar na casa dela. Começou a ficar uma temperatura diferente. Ela achou estranho, mas não sabia o que ia acontecer. Nunca imaginava o que estaria por vir. E o que veio depois foi o quê? As telhas da casa dela começou a ficar muito avermelhada. Começou a mudar a cor, assim, ficar muito avermelhada. E depois ela olhou assim, as telhas ficou como se estivesse transparente, meu padrinho. Ela começou a ver o céu e ver aquelas luzes. Foi quando ela foi atingida e queimada. Queimaram ela. Essa mesma queimadura, deixar furo na pessoa. E depois que o capitão foi recolher os testemunhos, né, foi na casa dessa senhora, quando ele estava do lado de fora da casa, ele chegou a ver as nuvens. Tava um dia com muita nuvem, porém ele viu algumas luzes passando entre as nuvens. Porém, mesmo assim, ele ainda ficou, tipo assim, sendo cético. Ele falou, porra, pode ser satélite,
pode ser outra coisa. Não vou falar que é uma nave, um OVNI e tal. Pô, pode ser qualquer coisa agora, tá ligado? E ele ainda tava muito cético, enquanto não visse uma parada assim que, porra, bugasse a mente dele. Teve um caso que ele contou que tinha um maluco que tava na casa dele lá. Quando veio essa luz e ficou apontando pra ele, clareando, o cara foi lá e pegou a espingarda e apontou. Quando o cara apontou essa espingarda lá em direção a essa luz, a luz ficou muito forte. O cara ficou desacordado, ficou cerca de 15 dias com dificuldade para andar. Meu padrinho, o bagulho é doido. Vai mexer com o que tu não sabe o que é, né, meu padrinho? O capitão também foi na Ilha do Mosqueiro naquela época, na Baía do Sol, que era uma ilha próxima à ilha que eles estavam, porque disseram que haviam avistado algo lá. E ele foi lá para saber, mas, tipo assim, ele foi lá, mas meio que já desacreditando, né? Ainda teve um dos subordinados dele que falou: quero ver se aparecer um negócio desse aqui e por cima da gente aqui, der a volta em cima da gente. Aí ele, bem que eu queria que acontecesse isso mesmo. Aí eu te digo, o que aconteceu, meu padrinho? Veio um bagulho de luz em cima deles, bem próximo, girou em volta deles e foi embora. Bagulho doido, coisa de filme. E eles tiraram várias fotos dessa luz que apareceu, só que quando revelava, cara, não aparecia nada, nem as luzes, não aparecia nada. Eles ficaram, porra, mano, esse bagulho não aparece não, cara, parada estranha, tira várias fotos, não sai nada. Aí ele achou nas coisas que estavam com ele, na tua mochila, uma lanterna que ele usava na selva, uma lanterna meio vermelha, né? E ele lembrou que os equipamentos de negócio de radiologia, tal, para ver lá, né, o raio-x, tal, as paradas lá, tem uma luz meio infravermelha com outra parada por cima. Ele foi e começou a usar essa lanterna e começou a ver uma parada diferente que tinha nessas fotos, tá ligado? Pelo que eu entendia, nos filmes da fotografia ele começou a ver um negócio diferente. Era tipo um cilindro que tava voando nessas imagens, tipo uns cilindros. E foi isso que foi, e em várias imagens eles sempre viam um cilindro, não aparecia luz nenhuma, mas quando eles clareavam assim, eles conseguiam ver essas imagens. E depois disso ele foi lá e comentou com o comandante dele se poderia pedir ajuda do seu irmão, que não era militar, porém era fotógrafo e tinha suas especialidades, conseguia entender mais de foto, tinha equipamentos melhores e poderia incluir o irmão dele nessa missão, tá ligado? Pois o irmão dele era da maçonaria, então ele comentou com o comandante, então por conta disso ele teve uma confiança maior e deixou participar dessa missão, creio eu, né? Porque o cara é de uma seita, então tem que manter segredo, então automaticamente é mais confiável para estar no meio ali dessa missão, tá ligado? Foi isso que ele falou. Aí o comandante do capitão, o Irangê, da época lá, o comandante dele, liberou o irmão dele participar e eles conseguiram fotografar muito melhor do que estava antes. Os equipamentos do irmão dele era melhor, tirava algumas fotos infravermelho e tal, as fotos daquela forma lá, conseguia captar melhor os movimentos no céu e tudo, mano. O bagulho, a operação começou a ficar melhor. Uma coisa interessante que ele comentou, que as naves sempre movimentavam em cima deles. Tipo assim, mudavam a localidade, parecia que eles já sabiam que ele ia para aquele local. Já iam para cima deles, toda hora que eles andavam, viam luzes. Parecia que estava meio que perseguindo eles também num período. Uma curiosidade, depois dessas luzes todas aí, todos os militares envolvidos, todas as pessoas envolvidas, até esse capitão que na época tinha 30 e poucos anos, estava com a visão dele 100%, enxergava, não precisava usar óculos. Depois de ficar sobrecarregado com essas luzes, ele teve que usar óculos. Mané, teve um dia que ele tremeu na base, não passava nem vento, trancou bonito, meu padrinho. Foi um dia que eles estavam voltando para casa lá, né? Quando de repente eles viram um objeto escuro em cima deles, mano. Segundo ele, esse objeto devia ter cerca de uns 30 metros e com uma luz amarela muito forte no meio, mano. Depois desse ocorrido, algumas pessoas que ele não sabe dizer ao certo
acabaram vazando essa informação para o jornal Estado do Pará na época, e esse jornal foi lá procurar saber, né, para investigar no mesmo local que eles. Porém, o pessoal tá no carro desse jornal, o teto do carro ficou transparente, igual aconteceu na casa da senhora que eu falei, e eles começaram a ver aquela nave lá, aquele negócio em cima lá. Eles trancaram, cagaram de medo, falaram: nunca mais a gente faz uma reportagem de alguma coisa relacionada a isso, nunca mais a gente faz reportagem de doideira assim, mano. Meteram o pé, filhão. Nessa operação toda, o capitão e o resto do pessoal chegou a visualizar, fotografar cerca de mais ou menos umas 9 naves. Teve um acontecimento, foi sinistro, mano. Tinha o dono de uma olaria daquela região lá, né? Tava pescando por ali. De repente, ele viu alguns traços ali de algum animal que tava comendo por ali naquela região. E ele foi ver qual era do animal, né? Foi pesquisar, pá, foi dar uma olhada ali, ele viu que era uma paca. Tinha uma paca por ali. Aí ele falou: porra, vou caçar, né? Vou salvar a janta, porra, pegar umas paradas pra comer, né? Vou salvar, matar aquela paca lá e esquece, vou fazer um rango. Aí foi lá, ficou o QAP lá, né? Armado lá pra poder caçar. E deixou no teu barquinho, ele deixou os 2 garotos lá, né? Que estavam pescando siri ou caranguejo lá, não sei dizer o certo. Estavam pescando lá. Esses garotos estavam ouvindo rádio. Aí esses garotos estavam pescando lá e ouvindo rádio do jogo do Campeonato Brasileiro na época. Estavam lá e ele tava lá caçando. Quando de repente ele viu uma luz e viu um ser descendo lá, mano. Só que o ser não desceu de escada, ele desceu no meio da luz, não desceu em corda, desceu em nada, mano. Ele ficou cabreiro, começou a fugir e gritando as crianças que estavam no barco, falando. E as crianças, em vez de tentar ajudar ele para ele entrar no barco, pô, as crianças foram e pularam pra água para se esconder. Ele tava no mato, ele se escondeu no mato, mano. Depois esse ser chegou perto do barco com uma luz, verificou o barco lá, pá, olhou e depois meteu o pé. Tá ligado? Aí, porra, ele ficou cabreiro lá, né? Aí comentou com um parceiro, um cara que era militar também da FAB. Esse cara da olaria comentou. Aí o cara comentou com esse capitão. Aí o capitão: opa, já tem uma parada louca pra gente aí. Então vamos na missão pra lá. Aí eles foram pra lá, era um dia meio escuro já, né? Tava meio chuvoso. E os subordinados do capitão estavam tomando café com o cara da olaria, pá, comendo alguma coisa. E falou: não, vocês podem ir lá, mas eu vou ficar aqui olhando, vou ficar de QAP aqui, ver qual é da ideia aqui, que a gente tem que ver o que está acontecendo aqui. Mas ele ficou lá observando. Aí ele viu uma nave, meio que uma nave passando muito baixa, né, cara? Ele falou: porra, não tem como ser um avião, porque tá chuvoso, tá escuro, e a altura que esse troço passou é tão baixa que se fosse um avião daria merda, mano. O avião, o piloto já tava morto, porque a altura que passou era muito baixa e escuro, tudo aquilo poderia acontecer uma fatalidade para um piloto. E não teria ser como, aí não teria como ser um avião. Aí chegou o pessoal lá, o subordinado dele, e falaram: e aí, vamos comer alguma coisa lá, capitão? Ele: não, acabei de ver uma parada aqui. Aí os caras: então vamos ficar aí também. Vamos ver qual é a ideia ali. Vamos pegar o barco e vamos lá pra dentro do rio. Pro local que o cara falou lá. E foram lá pra dentro do rio. Aí eles avistaram umas luzes lá se movimentando. Chegaram a filmar, fotografar essas luzes se movimentando na época. Porra, ficaram meio cabreiro, o bagulho se movimentando rápido, pra lá e pra cá. Porra, mó doideira, né? Aí eles estavam sem comida, sem água lá no rio lá. Mas o rapaz da olaria falou que buscava lá pra eles lá e levava pra eles. E eles continuaram lá, né? Fazendo tudo lá pra fotografar, filmar, pra ver tudo. Ter bem detalhado pra poder passar depois pro comandante dele. Que tava sempre vendo as paradas e pra poder passar pro comandante dele. Depois disso, cara, eles viram uma nave. Parecia um formato de uma bola de futebol americano. Tá ligado? Cerca de uns 100 metros essa nave tinha. Creio eu que devia parecer meio que um dirigível, né, cara? Ele falou que essa nave aparentava ter janelas, tá ligado? Passou assim por ele lá com uma luz e depois foi indo embora, tipo assim, meio que cagou pra ele, nem parou muito não.
Depois tava metendo o pé já. O pior é que depois veio uma luz muito forte azul vindo do lado ao contrário, tá ligado? O lado contrário do lado que o dirigível foi. Veio do lado que ele tava vindo na outra hora também. E parou como fosse o dirigível, ó, a bola de futebol americano voadora, né? Que é isso que ele relata. E veio e ficou em pé. E ficou como fosse aquela bola de futebol americano em pé, mano. Maior doideira. Ficou aquela bola brilhando toda azul em pé. E os caras lá viajando, falou, caraca. Só que eles escutaram um barulho meio esquisito, né? O cara aí ele pediu para desligar a filmadora, que achou que era o barulho da filmadora, mas não. Era o barulho realmente daquela aeronave lá, mano. Aí ficaram cabreiro, mano. Foi naquela hora que aconteceu o fenômeno O Cu Nem Pisca, mano. Os caras trancaram bonito. Só que dessa vez ele não viu janela. Ele falou, pô, talvez pode ser alguma coisa dessa nave aí que eles apertaram lá tal e aparenta que não tem janela, da outra forma, ou é alguma luz que ficava na janela e aparentava ter janela na primeira passagem, mas ficaram meio assim, né? Depois ele começou a raciocinar, cara. Ele falou, pô, pra que deve estar tendo essas aeronaves aparecendo aí? É para fazer experiência com os seres humanos daqui, né? Fazendo experiência com o pessoal, né? Porque ele se colocou no lugar, ele atuou na área de selva, ele ficava preocupado para não passar doença para os índios, tá ligado? Ele falou, pô, eles podem estar preocupados com a gente, para não passar doença pra gente, tá ligado? E tá vendo lá, fazendo experiência com sangue, tanto para ele ver, para não passar pra gente e nem pegar alguma doença com a gente também, entendeu? Aí ele tirou essa conclusão, não foi nenhum comandante dele que falou isso não, ele tirou essa conclusão na época. Depois de tantas provas que eles juntaram, mais de 500 páginas de documentos escritos lá, a informação de todo mundo naquele município, várias informações importantes, mais de 500 fotografias com filmagem lá, muita coisa, muita informação. Simplesmente a Força Aérea Brasileira cancelou a missão depois de muita informação. Deve ter bugado a mente dele lá. Acho que são arquivados sem dar muito valor a isso. Não tive conhecimento de nenhuma repercussão disso no Ministério da 500 fotografias, dezenas de filmes. Não foram 500 fotografias para isso. Foram as fotografias contidas no relatório. Alguns negativos. A maioria foram com nós. Belém. Existe alguém lá, que o senhor sabe, que esteja tomando conta desse material? Ele está guardado no segundo tomar e você não vai obter nada a respeito disso. Ninguém abre isso. Tem alguém tomando conta, alguém cuidando, mantendo isso aqui? A minha seção, a qual eu pertenci, fica guardado, mas se você não terá acesso nenhum. Ninguém abre, nem Brasília, nem Belém. Os meus filmes, os 4 filmes que foram feitos, filmes de filmadora, eu falei que foram mais de 500 fotografias. Mas os filmes foram feitos 4. Um era do Ministério da Aeronáutica. 3 eram meus. Os 4 foram do Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Os outros foram comprados com meu dinheiro, foram feitos por mim e a Aeronáutica nunca me devolveu. O senhor nunca pensou em guardar um souvenir desse material? Não, veja bem, eu lhe falei, a Força Aérea foi e é a minha vida. Eu adoro a Força Aérea Brasileira. Muito mais quando estava lá dentro. Hoje eu fico de fora, vendo como é que meus companheiros, os que me sucederam, como é que estão fazendo com ela, para que ela prospere, para que ela progrida, para que ela se engrandeça. E mesmo depois disso ele continuou averiguando, né? Ficava nos dias de folga dele, do quartel, ele ia lá, ficava olhando, observando o céu lá, vendo as coisas, vendo como é que tava, né? Sempre olhando ali, ele começou a ter uma curiosidade maior sobre ufologia, né? Começou a ler mais sobre, entendeu? E num dia que ele estava lendo um livro na sua casa, né, na Vila Militar, estava aí lendo um livro dele lá sobre maçonaria, Rosa Cruz, que ele falou sobre essas seitas. Estava lendo lá e tua filha estava lendo uma revista de criança, lendo um negocinho e tal. Quando de repente os livros dele de ufologia que estavam na prateleira lá, tava um bolo. E esses livros simplesmente caíram como se tivesse alguém segurando. Pegou os bolos de livro segurando e só caiu, desmontou quando caiu no chão. Tá ligado? Tipo, flutuou e
caiu. Mó doideira. Aí ele, caraca, ainda brincou com a filha dele lá pra distrair ela lá, que a filha dele viu também. Falou que é engraçado, né, pai? Aí ele escutou um barulhão, mano, embaixo da casa dele, na cozinha. Aí ele foi descer pra ver. Quando ele tava descendo, a esposa dele subiu. Ela tava fazendo uma madeira pras crianças e viu a bandeja com os copos em cima, com os talheres, flutuou na cozinha, andou e caiu no chão. Caraca, aí ele ficou cabreiro, mano. Ele falou, cara, aconteceu o bagulho aqui em cima, aconteceu lá embaixo também, tem alguma coisa errada aí. Só que não parou por aí. Teve um dia que ele tava tranquilão em casa lá, né, relaxando, fazendo tipo uma meditação dele lá no quarto dele. A esposa dele dormindo. Quando de repente veio um clarão, uma luz muito forte. Só que não tava uma luz, tava meio que machucando a vista dele, não. E fez um estalo como fosse um desarme de vários disjuntor, tá ligado? Fez um estalo lá. E quando fez o estalo, tinha um ser agarrando ele por trás. O ser agarrando ele. E um ser mais ou menos de 1,5 m, com uma roupa parecendo astronauta, tava aparecendo na frente dele lá. E aquela luz. E o ser que tava agarrando ele por trás falou uma parada no ouvido dele, com uma voz meio computadorizada, tá ligado? Na época meio que não tinha esse negócio de computador igual tem hoje. Só que quando ele contou esse relato, já tinha, né? Ele falou, pô, uma voz meio computadorizada, entendeu? E a voz falava em português, falava, calma, eu não vou te fazer mal algum. Tipo assim, pra tranquilizar ele. Aí depois fez um estalo de novo, clarão, pum, veio e sumiu e esses seres sumiram. Aí chegou a pensar, porra, será que eu sonhei? Ontem aconteceu o bagulho dos livros e aconteceu o bagulho lá na cozinha. Aí aconteceu essa parada de novo, outra coincidência. Porra, mas será que foi sonho ou realmente aconteceu? Ficou meio cabreiro. No dia seguinte ele foi pro quartel. Quando ele ia pro quartel, né, foi pegar a chave lá para abrir a porta do carro. Ele foi para abrir a porta do carro de um lado. Quando ele foi botar a chave, a porta do outro carro abriu sozinha. Eita caraca. Aí ele falou, não precisa pegar carona não, onde eu vou é pertinho. Ainda falou assim, brincando, como se tivesse alguma coisa lá com ele. Lá, a esposa dele olhou assustada, cabreira. Aí ele foi lá com a outra mão lá, foi para puxar a porta do carro. Quando ele foi para puxar a outra porta do carro para fechar, a porta fechou sozinho. O cara ficou cabreiro. Aí foi para formatura do quartel, né? Bagulho de erguer bandeira e tal. E o braço dele esquerdo coçando pra caraca. Aí só que, porra, só pode mexer em forma lá, né? Depois que levantar a bandeira tal, acabar ali aquela parte. E ele coçando, depois ele coçando pra caraca, ele foi ver, cara, que tava meio uma mancha vermelha no braço dele. E tava meio rosa em volta, mano. Meio com a queimadura, coçando pra caraca aquele bagulho lá nele. Aí ficou meio cabreiro, foi o bagulho do nada, apareceu em mim. Muita coincidência, né? Porque não tinha como ser sonho. Depois de um ser agarrar ele, parece essa parada no braço dele esquisito. Só que ele foi lá, fez raio-x, não aparecia nada. Porém, quando ele aperta o braço dele, aparece como se tivesse um objeto dentro do braço dele lá, meio que de plástico. Algo pequeno. E no raio-x não aparece nada. E ele ficou meio cabreiro, né? Falou, porra, que merda é essa? Foi nos médicos, os médicos nada, não sabia nada, não conseguia identificar o que era, não tem como saber. E ele depois falando com um dos caras que participaram dessa missão com ele também, que aconteceu, né? Um cara lá que era sub, aconteceu essa parada dele ficar com um objeto também igual dele, igual ele ficou no braço, esse sub ficou na perna, ficou com esse objeto na perna, a parada, porra, mó doideira, né? Ele ficou, caraca. Só que não aconteceu com mais ninguém da operação, só com esses dois. E um amigo desse capitão depois foi ver no braço dele, né? Foi começar a ver o que poderia ser, né? Tentar entender. Aí botou uma bússola em cima do braço dele, aquela parada mexeu sozinha da bússola. Aí ele falou, cara, eu não sei o que é isso. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas né, eles ficaram cabreiro. Aí os colegas falaram assim, pô, cara, se eu fosse você, tá doendo? Tá acontecendo alguma coisa com você? Se eu fosse você, não fazia nada não, mano. Nem mexia nisso daí. Aí ele nem mexeu. E toda essa história foi contada em 1997, após 20 anos do ocorrido na Operação Prato. Ele deu essa entrevista para a revista UFO, depois que ele já estava aposentado.
tá ligado? Já tava na reserva, já era coronel, não era mais capitão, já tava na reserva, já tava mais tranquilo. E antes de sair essa entrevista completa, a gravação tá pronta, tudo editado, tudo bom. Mané, o coronel se suicidou. Suicidou, né? Entre aspas, né? Porque eu não acredito que o cara se suicidou, não, mano. Aconteceu alguma coisa aí. Pode ter sido alguém que matou ele, algum ser, e tentaram armar ali para que ele se suicidasse. Você vai falar, pô, Catonho, tá maluco, cara? Como é que alguém vai armar pra ele suicidar? Pô, mano, aconteceu o bagulho da porta abrindo sozinha, as coisas caindo sozinha na casa dele, apareceu um negócio do nada do braço dele. Eu não duvido mais de nada, pô. Cara, eu creio num Deus que abriu o mar vermelho, andou sobre as águas, porra, deu poder pra Sansão lá, né? Deu o dom da força pra ele, derrubou as colunas lá, matou todo mundo. Caraca, se eu não acreditar nisso daí, eu não tenho nem fé, mané. Tá ligado? É uma coisa simples. E essa foi a história de Milico de hoje, uma história cabulosa. Cara, eu vou deixar até o link aqui da entrevista completa dele, se vocês quiserem assistir. Mané, parada louca, não sei se vocês curtem vídeo assim, o vídeo ficou longo, ficou quase um documentário essa história de Milico de hoje. Mas eu espero que vocês tenham curtido e deixe o like, se inscreva no canal. E é isso, família. Valeu, falou, fui. Um salve do Mano Catonho.